Assista agora Viver Mais com Cíntia Charone. Oi, gente! Que bom mais uma vez aqui com você, falando sobre envelhecimento saudável, qualidade de vida e mostrando muitas coisas maravilhosas que nós estamos vivendo e que estamos aqui oferecendo para você através do nosso Viver Mais. Pois é, gente, para honra e glória do Senhor, esse mês de junho nós tivemos a oportunidade de ir até o país chamado Japão, na cidade de Tóquio. Deus nos abençoou e participamos de um evento de premiação entre os 45 melhores produtos para o envelhecimento do mundo. E hoje a gente vai mostrar para vocês tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente viu, o que a gente aprendeu e o que a gente recebeu pelas mãos de tantas pessoas que fazem o envelhecimento ser melhor. Nós aqui, pequenininhos, de Belém do Pará, do Brasil, para o mundo, para a honra e glória do Senhor. Vamos lá, porque o nosso Viver Mais está só começando. O grupo Cíntia Charone inaugurou o 35+, um conceito inédito de bem-estar, saúde e qualidade de vida, que iniciou suas atividades com um emocionante espetáculo de profissionais habilitados em coach de bem-estar que atuam nas atividades de Rocksteady Box, CrossFit, Bootcamp, Private Fit, Fit Dance, ritmos, circo e outras mais 35 modalidades focadas na saúde física, mental, emocional e social que só o 35+ Coach de Bem-Estar pode oferecer a você. O Japão, país que une tradição e modernidade, tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos no mundo. Em 2016, o país atravessou a marca de 34,6 milhões de pessoas com mais de 65 anos, um recorde mundial, passando a ter 27,3% da sua população idosa. Com todos esses números, o Japão é também um dos países que mais se preocupa com o envelhecimento, em relação às questões previdenciárias, de saúde e de cuidados com a pessoa idosa. Não por acaso, todo ano no mês de setembro, o Japão tem um feriado nacional celebrando o Dia do Respeito aos Idosos, chamado Keiro no Hai, comemorado no Japão desde 1966, tradição tida como prioridade entre os japoneses para valorizar as pessoas idosas. E é para este cenário de tamanho respeito à pessoa idosa que viajou outro grupo de pessoas que trabalham arduamente em prol da saúde e do envelhecimento com qualidade de vida. É isso mesmo, o grupo Cíntia Charone foi parar no Japão como uma das 2 empresas brasileiras classificadas para a final do prêmio Silvereco and Aging Well International Awards 2019. A premiação reconhece mundialmente os melhores produtos, soluções e iniciativas criadas para o envelhecimento. O grupo Cíntia Charone foi classificado entre as 22 melhores empresas de todo o mundo, mas foi a única escolhida pelos bons serviços prestados na atenção à pessoa idosa. Nossa, gente! Que matéria emocionante! Eu quero agradecer aí a nossa equipe querida que soube colocar e mostrar tantas coisas tão valiosas e preciosas. E é exatamente sobre tudo isso que nós vivemos nessa matéria e muitas outras coisas que hoje nós vamos conversar no Batendo Papo. Só que, para isso, nós vamos ter a ajuda da doutora querida, queridíssima nossa, Aniele Moraes, nossa geriatra, chefe do Serviço de Geriatria e Gerontologia,
e a querida Cléo Soares, nossa jornalista que está antenadíssima, que faz especialização em geronto, para responder junto comigo com Ana de Sá, com Luciana Igreja, com o querido Mério Muniz e com a querida Sueade Charone, tudo o que nós vivemos e presenciamos lá no Japão. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês e que emoção tá dividindo, né? Esse batendo papo com vocês duas, que são figurinhas assim, carimbadas e sempre presentes, não só no Viver Mais, mas nas nossas vidas, no nosso serviço, e que nos ajudam a desenvolver esse trabalho tão lindo e agora reconhecido internacionalmente, para a honra e glória do Senhor. Cíntia, Mério, Sueade, Luciana e Ana, que incrível essa experiência no Japão. Não só pelo prêmio, que é um reconhecimento do trabalho desenvolvido com o idoso, no cuidado ao idoso em Belém, na Amazônia, para o mundo, mas pela oportunidade de conhecer um país que é referência em longevidade. É um orgulho muito grande de fazer parte, uma alegria enorme, principalmente pelo aspecto de tecnologia do Japão, né, que só de população acima de 90 anos, o Japão tem 2 milhões de pessoas. Então, a gente está aqui trabalhando pela qualidade de vida, mas eu acredito que eles, com muito investimento para a reabilitação, não é isso, doutora? Inclusive, é muito interessante esse dado que você está trazendo e o que a doutora Aniele falou também, porque é o país com maior número de pessoas longevas. Aumento da expectativa de vida, aumento de número de pessoas com 90 anos, mas são 10% da população total do Japão que são acima de 80 anos. E isso é sensacional, meninas. Assim, é impressionante a quantidade de idosos na rua, sabe, andando pelas ruas, trabalhando nos supermercados, nas lojas. É lindo de se ver. Tendo uma vida normal, tranquila. Totalmente ativa, totalmente ativa. Como é a acessibilidade? Como é que é o meio de transporte? Como é que eles se locomovem? Como são as ruas no Japão? Como é a acessibilidade para essas pessoas idosas? Eu notei muito isso, sabe, andando pelas ruas de Tóquio. Quer dizer, uma cidade, primeiramente, muito limpa, né, muito bem projetada, ruas largas, calçadas, principalmente calçadas normais, né? Não é como as que a gente conhece, mas planas, né? E interessante, você via idosos andando de bicicleta, muitos idosos de bicicleta, até de patinete eu vi, e idosos andando normalmente pelas ruas sem nenhum problema de ter que subir degrau, descer degrau. E a gente ouve muito falar aqui no Brasil que o Brasil é o país que mais tem envelhecido, mas não se preparou para o envelhecimento. E o Japão se preparou. E nós fomos ver de perto, realmente, isso é uma verdade. O Japão se preparou e continua evoluindo mais ainda para dar qualidade de vida para as pessoas idosas. Inclusive aqui, o Mério estava falando, né, sobre a quantidade de bicicletas, a gente está mostrando também na imagem, um estacionamento em plena avenida, aquele cruzamento mais famoso do mundo, com as 5 faixas de pedestre, um estacionamento de bicicleta. Gente, não tem estacionamento de carro, mas estacionamento de bicicleta ali, super lotado, e um detalhe, sem absolutamente nenhuma corrente, nenhum cadeado, gente. Então, não só os idosos, né, mas todo mundo vai e vem com tanta acessibilidade, tudo é tão acessível, tudo é tão pensado, e incrível que eles falaram pra gente, né? Porque o país envelheceu de repente. Então, desde 1950 que o país envelheceu, desde 1950, gente, que eles estão se preparando para o envelhecimento. Inclusive com o fundo previdenciário, né? Eles têm toda essa preocupação com a questão de como os idosos vão sobreviver quando eles não estiverem mais produzindo, que é uma situação que o Brasil realmente está patinando, né? A gente não sabe o que fazer com quem está se aposentando hoje. Imagina com quem vai se aposentar daqui a 10, 15, 20 anos, né? São 70 anos praticamente, né? E aproveitando essa pergunta, como que é o sistema de saúde no Japão? Bem, essa pergunta é bem interessante porque, junto com o prêmio, nós realizamos algumas visitas técnicas para conhecer como que de fato funciona o sistema de saúde no Japão.
E lá o sistema de saúde ele é muito bem pensado, porque todas as pessoas participam financeiramente, né? E elas têm condições para isso. Então, até as pessoas que não têm condições são subsidiadas pelo governo e já é feito o desconto. E aí, de acordo com a idade das pessoas, a partir dos 40 anos, você integra com uma quantidade um pouco maior, porque você ainda está na fase ativa, mas quando você vai fazer a utilização do sistema, por exemplo, uma consulta médica, dependendo da idade que você tem, você contribui com um valor menor. É o inverso, assim, do Brasil. Então, quanto mais envelhecido eu estou, menor é a minha contribuição. E esse sistema atual de saúde mudou no ano de 2000. Ou seja, tem 19 anos que esse sistema já funciona bem e que já dá garantia de direito e acesso à saúde para toda a população japonesa. E a outra coisa, complementando também o que a Ana falou, é muito interessante que as pessoas que são desempregadas, elas recebem um valor equivalente em reais a R$2.000 de ajuda do governo. E já vem descontado, inclusive, nesses R$2.000 que o governo dá para eles, né, subsidia, já vem descontado também a saúde e a moradia. E ninguém reclama. E funciona super bem. E eu li que existem políticas públicas que incentivam que os idosos morem próximo, no raio de 500 metros dos metrôs, para que seja incentivado o envelhecimento ativo, a mobilidade, porque isso reduz gasto com saúde, né? Então, quanto mais ativo o idoso, melhor, né, para o sistema de saúde, porque diminui gasto. E não só isso, eles valorizam o idoso que trabalha. Mesmo os pensionistas, eles ainda trabalham, Aniele. É incrível, a gente foi fazer também uma visita técnica num shopping que tem um supermercado que desenvolve 2 horas antes dele abrir para a população em geral, ele abre para os pensionistas. Nossa. E eles fazem atividades e tudo, absolutamente tudo lá é preparado para eles. Eles têm as atividades artísticas, eles têm terapia ocupacional, fisioterapia, tem ginástica. Tênis de mesa, né? Muito legal. Tudo, muito legal. E o que é legal também, alguns ainda por cima trabalham lá, porque eles terminaram de fazer as atividades e foram se trocar para ir trabalhar. Inclusive, uma das nossas participantes comprou uma mala com uma idosinha lá. Gente, impressionante, sabe? Atendimento, né? Tudo. Aproveitando essa pergunta, o que mais vocês conheceram, Sueade? Olha, engraçado, voltando aqui um pouco ao falar da Cíntia, que eles disseram que praticamente não tinham se preparado para o envelhecimento. E, na realidade, o que a gente viu foi totalmente contrário. E uma das coisas que ele falou, nesse momento de educação continuada, é que ele tem mais instituições, o Japão tem mais instituições para idosos do que escolas primárias. E, inclusive, eu vou até pegar aqui as minhas anotações. Existem 22.000 escolas primárias, 10.000 no ensino fundamental, 5.500 no ensino médio, 1.200 faculdades e 33.445 instituições para idosos. O grande desafio é porque o Japão é o país que está encolhendo em relação à população, mas a proporção de idosos está aumentando muito. Então, embora eles tenham se preparado para o envelhecimento, agora eles têm que lidar com uma nova realidade completamente diferente. Então, é um desafio muito grande mesmo. E esses dados são chocantes, né? Não, e sabe, houve um momento do país em que eles estabeleciam que a mulher só poderia ter 2 filhos e depois eles fizeram a taxa de natalidade valer muito ali. Não vão ter filhos, a gente vai conter, né, essa população e tudo. E quando eles dizem realmente que eles não se prepararam para o envelhecimento, até nisso eles não pensaram, meu Deus do céu, a gente não vai morrer tão cedo, né? Os japoneses não vão morrer tão cedo. E esqueceram que as crianças tinham que nascer e crescer para poder ajudar exatamente a sustentar todo esse serviço de tudo. Cíntia, você sabe o que é mais interessante? Eu estava lendo naquele material todo que a gente recebeu, eles preparam as crianças para cuidarem dos idosos. Então, não é só na sociedade, não são só os especialistas em envelhecimento, eles preparam desde as crianças. Eu estava lendo em relação a como que eles tratam e cuidam dos idosos com demência. Então,
eles têm um programa lá de voluntariado, inclusive, e eles vão nos trabalhos, eles vão nas escolas, nas faculdades, eles vão em todos os setores para ensinar as pessoas de como que vão cuidar das pessoas com demência, dos idosos com demência. Em 2017, existiam 4,6 milhões de pessoas com demência no Japão. Em 2025, a estimativa é de que sejam mais de 7 milhões de pessoas. Então, eles precisam capacitar a sociedade, desde os mais jovens até os próprios idosos, para que sejam voluntários e aprendam a cuidar dessas pessoas com demência. E falo isso, eles falam especificamente do Alzheimer, e as pessoas precisam se preparar para isso, né? Até 2016, foram 8 milhões de pessoas capacitadas para cuidar das pessoas com Alzheimer, e eu achei isso fantástico. E existem as ILPIs específicas para pacientes portadores de demência. Eles estabelecem que para cada 7 pacientes com demência tem que ter 3 cuidadores. E não pode ter mais do que 7 pessoas, entendeu? Em um determinado local. E tudo é muito pensado, a alimentação, os cuidados são muito bem pré-estabelecidos, qual é a função de cada um, o que cada um tem que fazer. E eles, inclusive, eles têm uma preocupação muito grande também com os cuidadores, né? Eles fazem um trabalho assistencial lá, é uma profissão regulamentada já, e eles, inclusive, lançam mão de dispositivos tecnológicos para ajudar esses cuidadores também a cuidar melhor, obviamente, dos idosos, mas ter o autocuidado, eles não sofrerem tanto relacionado a estresse, até mesmo as injúrias físicas. E tem algumas coisas assim fantásticas que coloca na cintura uns aparelhos para ajudar no manejo do idoso, né, que geralmente é mais pesado, a locomoção é difícil, e a preocupação deles é geral, né? Não é só diretamente o idoso, mas todos que estão ao redor do idoso e todas as pessoas que já estão no caminho do envelhecimento. Inclusive, entre essas 33 mil instituições que eles falam para idosos, existem os hotéis para idosos. Vai lá viajar, passa 10 dias fora, deixa o teu idoso aqui no hotel, é de confiança e tudo. E uma coisa que eu, inclusive, perguntei na hora, né? Existem casos de abandono? Aí ele disse, abandona, mas a gente devolve. A gente vai atrás e devolve, porque é um dever da família cuidar. Então, eles dão todo esse apoio para o familiar, para o cuidadoso, mas ele pensa muito. E tem, inclusive, um feriado nacional no Japão, que é o Keira no Hai, que é destinado justamente à relação de respeito que as pessoas têm que ter com o idoso, né? Então, eles realmente param. Eu cheguei a perguntar para a japonesa que nos atendeu lá, e ela disse, não, sim, inclusive eu sou voluntária no dia do feriado, porque a gente reúne todos os idosos em comunidades e fazemos um trabalho lindo com eles, e principalmente com as crianças, para tratar sobre o respeito. Então, a educação realmente lá funciona desde pequenininho. E o estilo de vida, ao longo da vida, ele é fundamental no processo de envelhecimento. E o que vocês perceberam lá do estilo de vida japonês? O que chama a atenção? Como que é? Eu percebi que a medicina de estilo de vida é baseada na vida do japonês. Tem uma coisa que me impressionou muito durante a viagem, assim, e eu acho que a gente compartilhou um pouco dessa observação, né? Eu não consegui observar nenhuma pessoa obesa. Nem o japonês, né, Ana? Nem o japonês obeso. Então, o que me parece é que já é cultural que se tem esse cuidado com a alimentação, né? A alimentação também é muito saudável, eu, pelo menos consegui praticamente em todo momento comer de forma muito saudável, e eu vi que eles praticam atividade como a bicicleta. Praticam 80-20 também, né? Que é alimentar-se somente 80% e deixa sempre uma reserva, né? Então acho que isso também contribui para que eles sejam não sejam obesos, né? A criação já é assim, A criação. Assim. E meditação? Nossa, Niele, é sensacional. Os 6 pilares da medicina de estilo de vida, agora assim, sem brincadeira que eu falei que foi feito lá, mas os 6 pilares a gente consegue
enxergar nitidamente nas ruas da cidade. Você vai numa praça, se para lá, eles estão todos lá, se alongam. No avião, você precisava ver os jovens todos dormindo no avião, os jovens que não são japoneses, e os japoneses, a gente estava numa fila bem da frente, um espaço maior, eles iam lá, se alongavam, sentavam, ficavam fazendo exercícios, são 14 horas de voo, então assim, é muito tempo. E nós também fomos em alguns templos lá, eles tradicionalmente são budistas ou shintoístas ou ambos, e eles meditam muito, eles entram muito em oração em todo momento, em qualquer lugar. Não vi nenhum japonês fumando. Eles tomam seus sakês. E a única coisa que eu achei que ficou faltando de tópico de medicina de estilo de vida foi a socialização. Porque nós também visitamos alguns lugares, né? E eles são muito centrados e um pouco não tem o toque. E então a conexão social, pelo menos não que eu tenha percebido, existe só para os que ainda estão trabalhando ou que têm algum tipo de atividade. É impossível falar de Japão e não pensar em tecnologia, né? O que vocês vivenciaram lá que foi mais impactante em relação à reabilitação, que é a possibilidade que a gente tem de recuperar a saúde de vida, recuperar movimento, enfim, o que vocês acharam? Olha, Nieli, em uma das visitas que nós fizemos foi exatamente num centro de robótica e nós fomos ver um exoesqueleto japonês. Impressionante, olha, eu fico arrepiada só de me lembrar das cenas, porque nós vimos pacientes vítimas de acidentes, de traumatismo, de acidente de carro, de traumatismo medular mesmo. Teve um testemunho de uma pessoa que mergulhou e ficou paraplégico e que com a ajuda desse exoesqueleto voltou a andar. E assim, muito emocionante você ver as possibilidades que as pessoas têm de irem a um país tão desenvolvido, com uma capacidade tão grande de criar, sabe, robôs que fazem o que o teu corpo deveria fazer. Eles colocam eletrodos e o cérebro, aquilo que o cérebro pensa, o robô retrata em forma de movimento no teu corpo. E eu fiquei louca, né? Imagina, eu fiz um monte de pergunta lá e... Já queria trazer. Não, na hora, eu queria saber, eu queria comprar. E eles não vendem, eles alugam. E depois a gente foi ver os próprios pacientes lá do centro de robótica, da torre de reabilitação deles, sendo atendidos e utilizando, né, a metodologia deles, do exoesqueleto. Eu acho de suma importância a gente trazer essa tecnologia tão avançada, de ponta. Uma coisa é você ver na televisão, como o pessoal está vendo aqui as imagens, né, que a gente está mostrando. Outra coisa é você ver sendo utilizado. Você vê um idoso de 90 anos com Parkinson sendo treinado e reabilitado nesse aparelho, entendeu? O que falta para a gente trazer para que o nosso povo também possa ser reabilitado e que possa também ser beneficiado dessa maravilha tecnológica, entendeu? E como a SEAD falou, esse mesmo centro de robótica desenvolve também um aparelho que ajuda a sustentar o core do cuidador. E os cuidadores, né, que carregam os idosos, como a Açúcar falou. Então, sua sobrecarga física. Exato. Né, ele diminui em 40% o peso que você carrega, ou que você tem que erguer do chão ou de uma cama, né? Então ele tem a redução do peso. Então é fantástico como esse aparelho pode ajudar nos hospitais, com os cuidadores, né, para movimentar um idoso da cadeira para a cama ou da cama para o banheiro, né? Fantástico. E isso é revolucionário mesmo, porque essa pessoa que cuida, né, o cuidador, ele faz isso várias vezes num dia. Então, o impacto que isso tem na saúde dele é estrondoso. Então, a gente precisa mesmo ter essa atenção e às vezes a gente nem imagina. E também, Nieli, a Cíntia teve oportunidade lá em um momento, durante uma das visitas com o Mério, e que foi uma coisa que marcou muito ela e nos marcou bastante, foi um robô que servia de
Ele era um atendente de um estabelecimento onde as idosas frequentavam, e ele fazia vários jogos cognitivos com os idosos. E ele tinha super conexão com a gente, assim. Ele fez uma brincadeira com o Mério, e ele olhava bem nos olhos do Mério, assim, e era uma coisa... E naquele momento tinham idosas, né, lá do Japão fazendo interação com ele. Ele falava só em japonês, e aí ele perguntava: o que você quer brincar comigo hoje? Qual é o jogo que você quer jogar? Então, aí ela selecionava o jogo que queria jogar. Qual é o número maior? 75 ou 52? Ela selecionava. Muito bem, você está bem hoje e tal. Então, era uma interação assim, impressionante. Que faz uma estimulação cognitiva, que é super legal para você estar ali, que está no processo, né, do envelhecimento. A gente tem que estar sendo estimulado. E ele era carinhoso, ele era muito carinhoso. Até dançar, ele dançou. O robô dançou com a idosa que estava perto. Então, se eu visse isso na televisão, se vocês não estivessem me contando, eu ia achar que era um disfarce, né? Que tinha alguém lá com a roupa de robô. Só uma dúvida em relação ao exoesqueleto. O tempo de recuperação e reabilitação ele é variável, né, de acordo com o problema que o paciente apresenta. Então, tem um lesado medular, mas tem um paciente que tem uma instabilidade postural muito importante, e isso, o tempo de reabilitação é menor. E ele tem a possibilidade de depois ficar sem o exoesqueleto? Então, Niele, aqui nessas imagens que a gente vai ver, que a gente já está vendo, inclusive, mostra exatamente isso. Vários pacientes que o início, a primeira a sessão e 120 sessões depois. E exatamente isso também, essa da postura, a gente tem uma imagem de uma idosa de 94 anos, que como ela chegou na primeira sessão e como ela ficou em relação à postura. E varia assim, eles fazem sessões diárias e isso pode ser de 50 minutos, dependendo da lesão, a 30 minutos, depende do problema, do diagnóstico. E o prognóstico é sensacional. E entre tantas coisas que a gente está conversando aqui, nós participamos, né, da premiação, e entre os 45 classificados, apenas 4 foram chamados para apresentar seus produtos para que todos os demais conhecessem. E para honra e glória do Senhor, um dos 4 foi o grupo Cíntia Charone. Vamos assistir um pouquinho então do que a gente viu lá na apresentação dos 4 produtos que foram apresentados para todos os países que estavam lá. O reconhecimento dos finalistas do Silver Echo 2019 ocorreu em 13 de junho no Global Business Hub Tóquio. Gostaria de saber como o senhor, que é da área de gestão, gostaria de ser tratado como 高齢者になった場合、息子としてあるいは親としてどのようにケアしてもらいたいと思いますか? Obviamente eu gostaria de ser tratado pela minha família, na minha casa. No entanto, como eu sei que a sobrecarga familiar ou de todo custo é muito grande, eu opto por ir a uma instituição onde há multiprofissionais, multidisciplinares. Eu gostaria de agradecer da minha delegação, da delegação do Estado do Pará, na Amazônia. Entre os 22 finalistas, o grupo foi uma das 4 empresas convidadas a apresentar seu trabalho para o público de diversos países. Para a direção do grupo Cíntia Charone, chegar à final já foi uma grande vitória. Nós nos sentimos agradecidos a Deus e a Cíntia Charone e a todo o grupo Cíntia Charone e a todos aqueles que vieram da delegação do Brasil para juntos recebermos, vermos o que está sendo feito em todo o mundo em prol dos idosos. E estarmos entre estas melhores empresas do mundo, para nós é motivo de grande alegria e de orgulho. Muito obrigada a todos e a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor sempre. Gente, foi incrível esse momento, né, da premiação. E eu não sei nem o que eu pensei na hora. Na verdade, eu olhei aquele monte de gringo, monte de europeu e japonês, e eu fiquei pensando,
que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Levando o envelhecimento, o melhor envelhecimento da região norte do Pois mundo. é, mas eu quero saber o que você pensou naquela hora, amor? Bem, eu me senti privilegiado, né, por levarmos do Brasil, e eu acho assim, não sei, o Brasil, lá fora não se espera muito, né, do Brasil, e nós tivemos a oportunidade de levar, e inclusive aconteceu um fato lá interessante, foi que as imagens da nossa apresentação não conseguiram chegar, porque deu um problema de internet lá, logo no Japão, né, mas teve um problema de conexão, e as nossas imagens não conseguiram chegar até a organização, e na hora da apresentação, né, Cíntia, você não tinha as imagens, mas Deus te deu uma inspiração tamanha, foi realmente o Espírito Santo, que a tua fala foi fantástica, não só a equipe percebeu isso, mas todo mundo que estava lá foi realmente muito preenchido com amor e com unção, enfim, e foi maravilhosa. A exposição foi fantástica porque tinha essa essência que era o amor. Então isso é maravilhoso. Olha, eu ia falar a mesma coisa, viu? Mais ou menos a mesma coisa, porque eu estava filmando e eu não sabia se eu prestava atenção na imagem que eu estava fazendo, se eu prestava atenção no que estava sendo falado. E eu estava nervosa, inclusive, desculpa já pelas imagens tremidas. E na hora que eu vi que a Cíntia foi apresentar e não apareceram os slides, eu disse, meu Deus do céu, e agora, né? E ao final da apresentação, muitas pessoas foram falar com ela, falar com alguns de nós da equipe, e falaram como tinha sido maravilhosa a apresentação, como tinha sido tocante, que ninguém tinha falado de amor. E aí, na hora, eu disse, nossa, não tem problema não ter tido slide, né? A nossa missão foi passada, o nosso objetivo foi transmitido realmente de uma forma tão eficaz, efetiva, que isso foi reconhecido na fala das pessoas após a apresentação. E isso foi uma das coisas que mais me tocou, porque eles realmente vinham dizer, nossa, foi muito legal, em várias línguas, né? E aí a intérprete de um lado do japonês, o intérprete do inglês, do francês. E aí isso mexeu muito comigo, como a gente conseguiu atingir as pessoas do outro lado do mundo, de diversas culturas ali reunidas. Era uma mesa realmente, né? E os 4 países, quer dizer, 3 países representados, 2 do Japão, um da Polônia e nós do Brasil. E eu só fazia rezar, ai meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Isso que eu ainda nem sabia que os slides não estavam lá, né, Ana? E você, hein, Ana e Luciana? Eu fiquei muito nervosa, principalmente quando apareceu lá a marca do Cíntia Charone, na hora que a gente estava realmente entre os 22 finalistas. Que foi, assim, o coração acelerou mesmo e disse, meu Deus, e agora, né? A gente foi muito feliz por estar vivendo aquele momento e por compreender que o prêmio CyberEco, ele é um prêmio que reconhece as organizações que pensam na economia da longevidade. E não só por questões financeiras, mas por propósito de ajudar o mundo a envelhecer melhor. E olha o quão longe você conseguiu lá atrás, há 28 anos, quando escolheu fazer oftalmologia, estudar medicina, e hoje está no Japão, mostrando para o mundo que o que mais importa realmente é a gente tratar o idoso de forma digna e com amor. Parabéns, eu fiquei muito orgulhosa mesmo. E eu não posso deixar de compartilhar isso com a Ana. Assim como eu te disse, logo depois que a gente saiu de lá, eu reforço o teu sentimento de que, meu Deus, o que eu vim fazer aqui é o sentimento que eu tenho todos os dias quando eu chego no meu trabalho, olho para os idosos e digo, o que eu vim fazer aqui? Mas eu fui até o Japão para entender que o que nós fazemos aqui todos os dias é realmente dar dignidade para essas pessoas, dar dignidade para as nossas vidas, respeitar como eles merecem, e a gente gostaria de fazer muito mais por eles. Gente, eu quero agradecer a vocês, porque eu acho que isso é um trabalho de cada um de nós, né? Do fruto do nosso trabalho, de cada um de nós. E eu sou muito exigente, né? Então eu sempre acho que a gente pode ser melhor, que a gente tem que ser melhor, e que nós somos humanos, e de vez em quando a gente tem alguns deslizes, e pedir para Deus, né? Para Deus
todos os dias nos fortalecer e fazer com que a gente erre menos, né? E, gente, mais importante do que vencer a premiação, na verdade já é uma vitória o grupo ter ido tão longe, ter ficado entre os 22 finalistas, né? O que valeu a pena dessa experiência? Que lições vocês trouxeram para a gente? O Japão, como sendo um país de cultura milenar, e a gente percebe claramente como que o respeito ele vem sendo trabalhado de forma milenar. Então, o que mais me chamou a atenção é o respeito que eles têm por todos. O Japão valeu a pena em tudo, né? Valeu a pena em tudo, tecnologia, enfim, tudo que a gente viu, para mim, foi o máximo. E, obviamente, ver como que os idosos são tratados, isso realmente foi demais. Para mim, eu acho que foi muito marcante o sistema de saúde, né? Como ele funciona, como ele dá certo, e que é possível, sim, se fazer um país que trata o idoso de forma digna, que é possível, sim, a gente realmente pensar num futuro onde as pessoas que envelheceram, que já fizeram muito pela vida, podem realmente viver de uma forma feliz, com dignidade, que é o que a gente, inclusive, busca muito fazer dentro do grupo Cíntia Charone. E ver isso acontecendo para uma população toda é magnífico. Então, para mim, a viagem valeu para tudo, para a gente voltar para casa e dizer, gente, é possível, a gente está no caminho certo, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir realmente mudar esse país para ser um país para o envelhecimento digno. O que mais me impressionou na viagem como um todo, e também a nossa participação no prêmio, né, que era tão esperado, foi uma expectativa tão fantástica, tão grande, mas eu achei interessante, parece assim que o mundo todo está correndo atrás agora do tempo perdido. Nós vimos ali todas as empresas que se fizeram presentes no prêmio, que nós estávamos entre os 45 e depois fomos classificados e ficamos entre os 22 finalistas, né? Mas quase todas as empresas de vários países que nós vimos lá da Europa, todo mundo está correndo atrás de inventar alguma coisa para que o idoso viva melhor ou tenha qualidade de vida. Então tinham empresas com alta tecnologia, com programas de computador, com aplicativos, outros com dispositivos, né? E nessa corrida até é engraçado que tem algumas coisas bem criativas, né? Tinha um programa lá, por exemplo, que era alugue um idoso, né? Não era isso? Alugue um pensionista. E até a gente começou a brincar e parecia assim que o idoso era Uber, sabe? Mas incrível esse. Então, eu acho isso positivo, que as empresas no Brasil e no mundo todo estão correndo atrás mesmo de preparar o mundo para o envelhecimento. Eu acho que isso é muito positivo, essas iniciativas, como a Silver Eco e esse prêmio Aging Well Awards, eu acho que é fantástico, porque leva as pessoas a sair do quadrado, a se mexerem e criarem coisas novas para que o idoso possa viver melhor. Então, isso para mim foi fantástico, essa experiência. Cleo, para mim, valeu a pena por tudo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Foi um crescimento ímpar para a minha vida. Obviamente que enxergar uma outra cultura tratando de forma diferenciada os idosos, isso faz com que o nosso horizonte se amplie cada vez mais, que a gente precisa reestruturar as nossas políticas públicas, que a gente precisa crescer muito, né, ainda. Mas uma das coisas assim que marcou muito em mim na viagem é que o grupo Cíntia Charone está cada vez mais no caminho certo. E valeu muito a pena enxergar isso, porque é um orgulho imenso fazer parte, né, disso tudo. E, como o Mério falou, o mundo está correndo atrás de tecnologias, de dispositivos, e, de repente, está faltando um pouquinho do que a gente mais oferece, que é a humanização. E, apesar da gente ter visto várias empresas apresentarem produtos mesmos específicos, tinha um tapetinho colorido que ajudava, o aplicativo, uma campainha diferenciada, enfim. Mas nenhum falava da humanização, nenhum falava de qualidade de vida
através do outro, sabe? Através do amor, através da interdisciplinaridade. E isso, para mim, valeu muito a pena enxergar que o grupo Cíntia Charone faz isso, que o grupo Cíntia Charone está sendo reconhecido cada vez mais por isso. E o orgulho é imenso, né, de fazer parte e querer levar isso cada vez mais longe. Além do Japão, se existe, dar volta no mundo, se preciso for, para a gente mostrar os resultados que a gente está trazendo para a vida de cada pessoa que participa do grupo. A gente aprendeu tanto lá no Japão e é tanta inspiração para o que a gente precisa fazer, onde a gente quer chegar, mas eu acho que tem coisas que a gente pode se orgulhar também. E eu queria saber de você, o que a gente pode se orgulhar do Brasil, da Amazônia e do Pará? Pois é, Niele, uma coisa, talvez eu não tenha respondido até a pergunta da Cleo, mas um dos momentos mais marcantes para mim foi exatamente o momento em que nós nos deparamos com o robô que a Ana falou. Coisa mais linda, interagindo com duas idosas, bem idosinhas. E na hora que eu vi aquela idosa trocando amor, conversando com o robô, olhando nos olhos do robô, se sentindo acompanhada por alguém e sentindo amor por um ser inanimado, naquela hora eu pensei, cara, um país com tanto respeito, com tanta dignidade, que trata tão bem o outro, sabe? Falta o que a gente dá, o que a gente tem de sobra. Então, naquela hora eu vi como o trabalho da gente vale a pena, como o que a gente é capaz de dar, de reabilitar, de ajudar na promoção da saúde, mas como o que a gente faz é tão essencial para os nossos idosos, para cada um de nós, né? Que é amar, que é passar e receber esse amor, porque a gente dá amor, mas a gente recebe tanto amor, sabe? E isso foi o que eu vi, sabe? Que vale tanto a pena e que eu não trocaria a tecnologia daquele robozinho por que nós temos aqui de tão importante e tão essencial para o envelhecimento saudável, ainda que a pessoa nem tenha tanta saúde, ainda que ela tenha tantas comorbidades, mas receber um abraço, receber um beijo, escutar o outro, não tem robô nenhum que faça isso. Muito obrigada pelo amor de cada um que faz o grupo Cíntia Charone. Muito obrigada a cada um dos nossos pacientes e nossos participantes do nosso programa de envelhecimento ativo, de envelhecimento saudável. Obrigada pelo amor que vocês nos deixam dar. Obrigada pelo amor que vocês nos dão. E não posso dizer menos para Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por todo o teu amor, por toda a tua misericórdia, por todo o teu carinho e por todo o encaminhamento que tu nos dá dia após dia nas nossas vidas pessoais e nas nossas vidas profissionais. Fiquem todos com Deus, com muito amor, com todo o amor do meu coração e de quem faz o grupo Cíntia Charone. E até o próximo Viver Mais.
Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charone.